vamos falar de cuidados da região abdominal no período de gestação e pós-parto. Hoje a gente vai falar de diástase abdominal. A diástase abdominal é uma grande preocupação da mulher, tanto no período de gestação, mas principalmente no período de pós-parto. Isso acontece porque o reto abdominal pode se separar. O músculo, que é um músculo que fica na região anterior do abdômen, pode se separar pela distensão da barriga no período de gestação. E essa diástase no período de pós-parto, ela pode ter um aspecto de flacidez e pode ficar com uma característica de um abdômen mais flácido. Algumas pessoas chamam de abdômen de avental. Esse aspecto pode acontecer pela diástase abdominal, por essa separação do músculo reto abdominal. Dependendo do quanto esse músculo se separar, da gravidade dessa diástase, então se é uma separação pequena, em torno ali de até 3 centímetros, essa diástase ela vai ter um retorno espontâneo. Então, sem nenhuma intervenção, essa musculatura ela vai novamente voltar ao posicionamento. Mas, se for uma diástase de maior extensão, vai precisar de alguns tratamentos mais específicos. Em alguns casos, é necessária uma intervenção cirúrgica. Mas para saber o que pode ser feito, é preciso uma avaliação adequada. É preciso avaliar essa condição da diástase. O quanto de diástase aquele músculo foi acometido. Além da diástase, existem outras alterações nesse corpo? Tudo isso precisa ser avaliado para a gente conseguir chegar no tratamento mais indicado para cada mulher e para cada condição. Então é preciso, quando a gente fala de diástase abdominal, é preciso uma avaliação com um profissional muito adequado, para que ele consiga entender quais foram as condições causadoras dessa diástase, quais são as condições que podem estar piorando essa diástase e quais serão as condições para melhorar essa diástase. Não pode, de maneira nenhuma, a mulher que tem diástase no período de pós-parto, não pode fazer procedimentos, exercícios, fortalecimentos sem uma avaliação adequada. Porque alguns tipos de exercício para fortalecimento da região abdominal pode piorar o quadro de diástase. E às vezes uma diástase que não era tão grave, ela piora e fica aí numa condição mais difícil de ser trabalhada por ter realizado exercícios inadequados. Então, quando a gente fala de tratamento da diástase, a gente precisa muito de uma avaliação criteriosa e uma avaliação sistêmica dessa mulher, não somente da condição da diástase, mas também de várias outras questões que envolvem essa mulher. Para aí sim a gente conseguir chegar num tratamento adequado para essa diástase. Normalmente o tratamento adequado de uma diástase ele vai envolver questões posturais. A gente não consegue trabalhar diástase se a gente não fizer um trabalho postural. A região lombar, abdominal, de assoalho pélvico, as questões respiratórias, diafragma, tudo isso está envolvido num mesmo complexo e precisa ser trabalhado quando a gente fala de diástase abdominal, quando a gente fala de tratamento de uma condição de um músculo alterado. Então precisamos trabalhar postura numa mulher que tem diástase, como serão feitos os exercícios para essa região abdominal sem que haja sobrecarga nessa musculatura. Para a gente conseguir chegar em exercícios adequados, a gente precisa trabalhar questões posturais, posicionamento de segmentos, a gente precisa trabalhar condições que melhorem todo o complexo corporal e não somente a diástase. Além disso, é preciso trabalhar também questões respiratórias. O músculo abdominal, ele é um músculo que pode favorecer a questão respiratória. Quando a gente trabalha a adequação respiratória com condições posturais, a gente já começa a ter uma resposta na melhora da diástase. E além disso, a gente também precisa trabalhar questões de assoalho pélvico. Assoalho pélvico que é um músculo que fecha a nossa pelve por baixo e ele que vai receber toda a pressão, o impacto que vai ser passado, transmitido da região abdominal para baixo. Se eu estou com um músculo com diástase, toda a minha região abdominal, lombar e pélvica
pélvica pode ser comprometido. Então, se eu vou trabalhar diástase, se eu vou trabalhar esse complexo, eu preciso trabalhar também questões do assoalho pélvico, para que essa transmissão, para que essa reorganização dessa região seja realmente efetiva. Então, a diástase abdominal, ela não se limita apenas a um tratamento da flacidez. A diástase abdominal, ela se apresenta como uma flacidez. Então, externamente, quando olha para essa região abdominal que tem uma diástase, a queixa da mulher que procura o tratamento é flacidez. É muito comum a mulher falar, eu tenho a região do abdômen flácida devido à minha gestação. Então, a diástase abdominal, ela é reconhecida e vem como queixa para o profissional como uma flacidez. Mas a diástase é muito além de uma flacidez muscular ou flacidez de pele. A diástase tem um comprometimento funcional. A função daquele segmento está comprometida e precisa ser melhorada. Mas a gente só vai conseguir isso fazendo uma avaliação adequada. E a partir da avaliação, reconhecendo quais são as estruturas que estão comprometidas. Pode ser que exista uma flacidez de pele naquela região que comprometa o aspecto geral da região. E talvez essa flacidez de pele também precisa ser trabalhada. Mas falando específico da diástase, somente trabalhar flacidez, a gente não vai ter resposta na diástase. A gente precisa de um tratamento muito mais complexo, sistêmico e que engloba muitas outras estruturas além da musculatura abdominal, além da pele da região do abdômen. Então, diástase abdominal é uma condição que pode acontecer no período pós-parto, que pode ter sido causada pela distensão do abdômen e teve a separação muscular, tem um comprometimento muscular, pode ter um comprometimento de pele, mas o tratamento é um tratamento sistêmico. Você gostou desse vídeo? Você sabe sobre diástase abdominal? Deixa aqui a sua opinião, me conta o que você achou, me fala sobre a sua experiência com diástase. Você tem diástase? Você trata diástase abdominal? Você tem medo de ter diástase no período pós-parto? Deixa aqui sua opinião, me dá dicas do que você sabe fazer também de diástase e vai me seguindo aqui que a gente vai trocando mais experiências. Até o próximo, tchau!